presença de Valdemar Maciel. Bom dia, Valdemar, tudo bom? Tudo bem, pode entrar, seja bem-vindo. Vamos bater um papo? Bora. Falar um pouco da sua história? Uma prosa aqui sobre o patrimônio cultural e histórico, temos algumas peças. Seja bem-vindo, pode entrar. Vamos lá. Pode vir, eu convido você a conhecer o sítio, um trabalho que envolve cultura, meio ambiente, arte. E é tipo um museu vivo. Que convido são bastante dedicados de trabalho, plantando várias espécies de árvores nativas, frutíferas, ornamentais e cactos. Podem entrar para cá. Tem muitos cactos, palmeiras, salpinha. Nessa época elas perdem a folha por causa da frieza. A pinha perde a folha. E aqui é uma parte de cebolinha, que é uma espécie de coentro da Índia. Cebolinha que nós usamos nos alimentos. Aí aqui, a entrada do sítio, de um lado tem ervas, tem capixaba, cidreiro. Aqui também temos quiabo, plantas ornamentais, várias flores aqui, elas são beneditas. E esse milho, é o milho crioulo. O milho crioulo é um milho sem mistura de pré-infecção, um milho natural. Foi conseguido com Paulo de Vicente Cordeiro, com o senhor, que eu não sei, mas isso é uma semente quiabo. Isso aqui, quando é na estação chuvosa, como esse foi um ano de pouca chuva, agora com essa chuva que veio, foi que brotou essa semente. Isso aqui está todo colorido, um ano de muita chuva. Aí temos a pitaia, aqui também são plantas decorativas. E aqui nós fizemos essa estrada aqui com cercas que as pessoas, os nossos povos faziam mais cerca. Mais antiga faziam cerca nesse estilo de faxina. Esse daqui com ela cruzada e nesse estilo aqui. Então resolvi fazer. Vamos conhecer um pouco da história do artista plástico Valdemar Maciel. E também tem as de pedra que nós temos aqui em Caturité, em Emas, que eu vi uma cerca de pedra. Aqui são rodeiros que eu consegui com pessoas idosas. Essa planta aqui parece alface, foi Dona Irene de Caturité, uma idosa, uma parceira que nos deu. E pimenta, nós temos a pimenta cereja e a malagueta. E também a biquinha. Aí essa diversidade. Tem a laranjeira, aqui é a planta nativa, que é a maniçoba, tem decorativa, a pitanga, os cactos, esses que ninguém pode, a pinha, o limoeiro. O limoeiro está numa safra, tá vendo? Ele botou essa safra e tinha outra que ele florou, aí ele perdeu uma parte que é natural da natureza. Já está no ponto isso aqui? Eles já estão começando a cair no ponto. Tem ali tem um no chão, quando eles vão caindo eu vou colhendo, tá vendo? Ele fica amarelinho, cai e eu vou colhendo. Essa pimenta é a biquinho. Essa daqui a gente usa na salada, no arroz, ela não arde. Quando arde é um ardor bem pouco, só na semente. Essa aqui é pimenta o quê? É biquinho. Ela é uma pimenta mais para só sabor, ela não arde. Aí aqui tem a mistura aqui na frente do quarto, que aí é a parte do museu. Aí à frente fica o limoeiro, essa laranjeira que está saprejando, ó, você vê aí. E essas plantas ornamentais, aí eles fecharam aqui é a cerola. E nós temos todo você andar aqui vai ver que é cacto. Tem esses que vieram de espécie ornamental com pouco espinho, mas também temos o nativo, o pinhão, acima. Isso aí é o conhecido cardeiro, né? A espada de São Jorge. Essa daqui também que é taposa e plantas livres. Essa daqui é macaxeira. Temos a palma africana. Flores do deserto, assim no chão. Aí temos
temos esse carneiro aqui, essa espécie aqui, ele não tem espinho, ele é totalmente sem espinho. Esse outro ainda tem um pouco de espinho, mas bem pouco. Aí pau-brasil, trapiá, esse algodoeiro que tem aí é o algodão mocó, a mangueira, palma africana, esse sombrião é ornamental, esse aqui também é ornamental, é o ipê, e muito caro. Essa palma era enorme, ela caiu porque não pôde suportar o peso, aí ela caiu. É uma espécie de palma doce e as folhas são bem maiores do que essas outras que, ó, essa é palma doce. Aí essa aqui é a maniçoba, essa é uma planta tóxica, mas ela é nativa. Isso aqui é como se fosse a mãe da que eles chamavam maniva, que é macaxeira, mandioca de fazer farinha, sendo que essa é uma nativa da mata, ela é muito tóxica. Mas minha avó contava que os antigos, eles lavavam ela em 7 ou 9 águas e depois comiam. Mas tinha que lavar várias vezes, em várias águas, para poder sair a parte tóxica. Como era época muito difícil, as pessoas utilizavam as batatas dela para fazer esse alimento. Essa é a pata de vaca. Aí temos o pau-brasil também. Sisal de 2 tipos, que é o agavo. Ele foi muito aqui também da cultura de Caturité, nos anos de 52, introduzido pelos perogas. Aí eu tenho 2 espécies, tem esse, que é com espinho na folha, e tem esse outro ali. Esse aqui eu estou plantando na bonita para fazer uma cerca viva. Umbu nativo, umbuzeiro. Esse aqui é cuité, quando elas botam tipo umas cuias, parece um coco mesmo. Aí esse aqui é também plantas medicinal, né? Que é o hortelã-gordo. Aí sombrião, essa aqui é nativa. O hortelã serve para quê, Valdemar? Esse aí faz lambedor para tosse, quando as pessoas estão com tosse, bronquite, usam muito ele como mastruz para fazer medicamento. Mistura com mel de abelha e faz um lambedor. Aí temos a pitaia, esse aqui é nativo. Chamado de feijão bravo por uns, por outros pau de canga. E esses aqui eu aproveitei para fazer uns bancos. Aqui quando pessoas chegam aqui, a gente vem prosear aqui, né? Tem prosa sobre cultura, sobre meio ambiente, sobre as histórias que aprende com as pessoas das nossas comunidades, que são os idosos, que são livros vivos. Então quando chega pessoas, a gente começa a conversar aqui. Tem um senhor que vem muito aqui, seu Cício, que é filho da minha esposa, que ele está com câncer. Então isso aqui para ele se sentia, ele sempre gosta de vir sentar aqui, ficar tirando foto, conversando aqui. Ele disse que quando chega aqui ele volta com outro pensamento, é como que tivesse um alívio. Ele, mesmo com o câncer, ele disse que quando chega aqui ele se sente bem. Esse contato com a natureza. Aqui também você busca as inspirações para o seu trabalho, né? Esse trabalho também. Porque o diálogo, a conversa, quando você fala para as pessoas de coisas boas, de natureza, você quando fala da natureza, você está falando em Deus, é uma parte dele, né? Verdade. Deus, a natureza é como um portal para Deus. Ele canaliza energias boas. Aí nós tínhamos a goiabeira, até a semana passada tinha muita goiaba. Aí pegaram para fazer doce, para fazer suco, as minhas cunhadas vêm pegar. Temos a pitanga, o coqueiro, umburana nativa, pitaia tem branca, vermelha, introduzindo outras. A siriguela. Isso aqui eu ia fazer um galinheiro, mas agora eu já estou com um pensamento diferente. Eu estou pensando em fazer a réplica de uma bodega. Ainda tem muitos entulhos, madeiras de casas antigas, móveis que as pessoas jogam, eu peguei para restaurar. Porque essas cadeiras você restaura, elas ficam novas. Aí eu pretendo fazer aqui, talvez levantar mais para eu fazer o balcão, botar a balança, objetos, para ficar culturas das nossas histórias, das origens. Aí repassando. Aqui é a pitaia vermelha, um bucajá, umburana. E essa estaca eu vou tirando e vou passando para outro lugar. É a estaca do umbucajá, da umburana,
Daqui eu tiro e vou botando em outras cercas e elas vão se multiplicando. Isso aqui elas pegam. Aí temos o umbu também. E cactos bastante. Esse aqui é outra espécie de cacto que caiu com o peso. Esse aqui é a glericida. É muito usado em cerca também. Se plantar em época chuvosa, elas pegam as estacas. Isso aqui foi madeiras das casas antigas de Caturité. Que foi da casa de Josuel, e a esposa dele e a filha me deram, é onde eu fiz a entrada do sítio. E essa daqui foi da casa da minha avó, de Josefa Cesário, lá em Caturité, e do Vina Andrade. Aí eu trouxe essas peças e fui utilizando aqui, onde é o meu museu, e eu tentando fazer aqui. Aqui é uma mistura de plantas. Nem eu sei classificar tudo que tem. Aqui onde está começando esse aqui em cima, ó. Isso é o quiabo de metro. Ele chega a ficar com mais de 1 metro mesmo em épocas chuvosas. Ele cresce, fica parecendo umas cobras penduradas nas árvores. Ele é como uma rama, parecido com as buchas, mas bem maior e é comestível. Aqui tudo são flores do deserto. E aqui é onde eu venho construindo um espaço de museu. Quando você chega aqui, você chega e sente aquele ar diferente, porque as plantas estão aqui e elas climatizam o ambiente, tá? Você vai sentir um clima diferente. E aqui é onde eu faço minhas artes, é o ateliê museu, uma parte de história, né? Porque o meu espaço é pequeno para os objetos que eu tenho. Então eu ainda tenho objetos na bonita, objetos guardados na minha casa. Mas aqui tem uma parte que você vai encontrar parte da cultura afro e de outras culturas e dos povos nordestinos, porque nós somos essa fusão de cultura, essa mistura. Então está aqui e foi visitado por pessoas da cultura afro. Um africano, ele veio aqui, ele é da Guiné, e ele falou de muitas peças aqui usadas pelos povos dele, que continua sendo usada até hoje lá. E também veio aqui o professor de Maracatu, e ele encontrou muito da cultura afro aqui também. Está até interessado em fazer um trabalho com nós da cultura. Pode entrar, menino. Não é um espaço que ainda está... Aqui está sobre as camas, porque como nós não temos espaço, eu botei aqui para que você veja. Então isso aqui as pessoas chamam de bruaca, que é as malas antigas, né? Muitos chamavam de bruaca. Bruaca é aquelas maletas antigas de couro. Então essa lá já está meio deteriorada porque ela é muito antiga. Diz que ela veio com os povos de Aroeira. E essa aqui ela tem mais de 100 anos. Ela ainda é dos finais do século de 1800, 1840, 1800 e pouco, essa bruaca. Então ela foi se desgastando com o tempo. E dentro dessa bruaca, o que é que eu peguei? Quando eu estava trabalhando na educação, eu usei ela como a mala da cultura. Por que a mala da cultura? Porque aqui dentro eu levei culturas e procurei estudar para fazer um trabalho para o Instituto Alpacata. Era raízes indígenas e africanas em Caturité. Então eu fui em busca das raízes indígenas e afro. E nas raízes afro eu fui encontrando também as pessoas que produziam os bonecos de pano, o fuxico, Caturité, senhoras que produzem bonecos de pano no estilo afro. Isso é lá de Serraria, Maria Galdino. Essa senhora hoje ela está com mais de 85 anos e já é portadora de Alzheimer, mas ela ainda faz os bonecos e o fuxico. E essas peças ela me vendeu algumas e outras ela me deu de presente. E outras eu pedia para comprar. Por quê? Porque quando eu faço isso eu estou estimulando eles a produzir mais. E eu sempre procuro para comprar peças dos povos daqui, dos idosos. E essa senhora daqui, ela mostra a cultura europeia num boneco de pano. Essa cultura é falada em Caturité. As mulheres de 1800 em Caturité muitas se vestiam nesse estilo. Ao exemplo contado por minha mãe, que já faleceu, e por pessoas idosas de Caturité, a mulher de um homem chamado João Maciel, que era tio do meu avô, ela se vestia como uma europeia, com roupas bem vestidos longos, com essas saias longas. Elas tinham chapéu também, mangas bem diferentes, mais parecido com esses estilos.
que era ainda a cultura da Europa. Vamos detalhando aqui o teu espaço, que tem muito objeto, né, Tem Valdemar? muito Você vai objeto. falar um pouco E- deles. Esse dinheiro aqui, esse... Nós vamos chegar aí também. Como nós vinha falando da cultura afro, eu vou mostrar essas coxas de retalho que forram essas camas. Sim, Essas coxas de retalhos também eram muito utilizadas aqui no Brasil pelos povos afro quando vieram ao Brasil. Isso é uma cultura afro-brasileira e ela é produzida por senhora de Caturité. Tem várias pessoas no município que faz, mas eu comprei de uma senhora também que ela já deve ter aí seus 80 anos, que é Zefa de Santa Sabina. Totalmente manual, não é um trabalho feito à máquina. Não sei se você vê que o acabamento fica esse pouco engiado, porque isso é o trabalho à mão como ele era feito antes. As pessoas antigas, eles não tinham máquina de costura, então elas produziam tudo manual. Então eu comprei essas peças para que tenham preservado a nossa cultura. Essas daqui também tanto foram usadas pelos povos nordestinos, como ela também é da cultura afro, né? como se chama? Aqui no Brasil as pessoas chamam a quarta jarra, né? Mas lá eles têm outro nome, que fugiu da memória agora. E os candeeiros eram usados também aqui pelos nossos povos do Nordeste, quando não tinha energia. Até os anos de 80, aqui nessa região, muitos das nossas famílias usavam isso aqui. As energias mesmo, elas começam a partir dos anos de 80, que começa a se expandir nas comunidades. Mas era toda a base de candeeiro, desse que temos na parede, que era chamado lampião. Esse aqui. Essa gaiola, ela tá aqui só como uma representação. Veja que essa gaiola, ela não é uma gaiola como a que cria passarinho, ela tem a aparência de uma casa. Então a pessoa que fez ela para mim, ele já faleceu, era Jailson Virgínio, um artesão. Então essa gaiola, ela representa uma prisão. Quando você bota um passarinho ou uma vida que você botou ele numa prisão, você tirou ele da natureza. Então eu tenho ela como uma demonstração de uma arte contemporânea que mostra uma prisão, não para criar um passarinho. A balança, ela veio dos Faustinos da Bonita e era usado muito pelos comerciantes nas bodegas de época, com esses pesos, com tudo para pesar. E a coleção de peso, aqui temos esse aqui que chamava uma quarta, meia quarta, 100 gramas e ia aumentando assim sucessivamente. Esses pequenininhos usavam muito para pesar, tipo araruta, 100 gramas de araruta, 50 gramas cominho, tempero. Aí pesava com isso, fazia as embalagens manual na mão, torcendo assim nos dedos com papel de embrulho, não tinha sacola. E essa banca aqui, ela é rara, foi meu bisavô que fez, Cazuza Belo. O pai de Nininha, que foi secretária de saúde em Caturité, que é enfermeira. E foi o pai dela que fez, que é meu bisavô do meu pai, que é dos Cesários de Caturité, que são povos que vêm das origens de Caturité. Essa espécie de... Isso aqui são as telas, o meu filho vem trabalhando nelas, trabalha, né? Como ali tem uma dele, depois eu falo. Essas também temos as vassouras de palha, muito usadas na época para varrer as casas. Tinha também a de agavo, que eu ainda não conheci. E essas pequenas aqui, assim, as pessoas usavam muito também para puxar por debaixo dos fogão, de alguns móveis de época. Aí usavam as vassouras com cabos mais curtos para varrer por debaixo de objetos. Esse daqui, ele tanto é usado na cultura afro como é de cultura indígena. Como eu tinha feito um trabalho na cultura indígena, eu procurei tentar encontrar essas maracas que são usadas pelos pajés, pelo povo, em rituais de danças, de cura e outros, pelos povos indígenas. E nós tivemos povos, somos de origem indígena, né? Então o nome Caturité é de indígena. Esse daqui também muito usado pelos povos afro e também foi usado aqui no Nordeste e aqui em Caturité, pelos nossos antepassados, para pisar o milho, para fazer a fuba, como também o café. O café era comprado a granel em sacos e torrado em casas com
o mel da rapadura. Derretia uma rapadura, fazia aquele mel e cozinhava o café e torrava, né? Num prato de barro, tipo esses aqui, para torrar café. Esse daqui tá com essas cabaças, mas eles eram muito utilizados para torrar o café. Esses grandes assim. Porque eu iria torrando o café seco no fogo. Aí quando ele já estava cozinhado, aí botava a rapadura, o mel. E ia mexendo, ele ficava duro, caramelizado. Então botava para esfriar, uma base feita geralmente nos fogões. E quando ele estava sequinho, que secava, aí trazia para pisar aqui. Aqui virava o café. O nome dele é pilão, é? É pilão. Pilão. Sim. Tem um pilão de assento e tem esse tipo. O de assento ele é feito numa madeira que você sentava nele no chão e ficava pisando. E tem esse aqui que é o pilão de pé. Você pisava em pé. Tem desses grandes que usavam duas pessoas. Uma ficava desse lado e a outra do outro, com duas dessas. Um dava uma batida, o outro dava outra. Um dava uma batida, o outro dava outra. E como pode ser usado por dois. Agora esses que usavam com dois pilão, eles são enormes. Eu vi um em Barra de Santana, onde eu consegui essa cabaça. Sim, menininho, voltando ali, eu lembrei o nome é conhecido também como moringa. Essa é de barro, né? Essa, A moringa. que aqui é a quarta, né? Aqui é quarta, jarra. Que ela também vem de origem bíblica. Sim. Porque na história bíblica, tem aquela mulher que vai no poço pegar água e ela vai com uma jarra de barro. Uhum. Então eles estão nas histórias bíblicas também, dos povos daquela região, né? Do Egito, nesse mundo. E a canga, ela é usada para o trabalho. Hoje tem trator, tem tudo, mas antes para cortar as terras, ainda estão usando ainda usa, mas é bem menos. É usada para animal, para fazer o corte de terra, e tem um cultivador que é o arado, e a canga também ela é usada em alguns pontos citados nas linguagens bíblicas. E tem filmes nordestinos que o nome do filme é A Canga. Uhum. E aqui é outra também, de luminária, como tinha um candeeiro, tinha um lampião. Outra, mas isso aqui, qual a utilidade na época? pra isso Esse aqui? daqui é porque eu ainda não fiz, né? Eu vou fazer ainda o fogão de lenha e tem uns de carvão, como aqui não fiz modo espaço, mas eu vou construir um espaço só para um fogão mesmo. E todos os objeto original mesmo. Tipo os rapazes em Cabaceira, eles fazem essa réplica que você tá vendo aqui, né? Lamarck e o irmão, que até eu conversei com eles na festa de Cabaceira. Eu digo, na minha casa é tamanho original, na própria parede, que eles fazem para vender, réplicas de umas casinhas de época. Aqui foi feito em tamanho original mesmo, com peças tudo original. Isso aqui é o abano de palha. Isso também é muito da cultura indígena, esse trançado, né? E usado para abanar o fogo, acender a brasa do fogo. Muito usado nas cozinhas. E até hoje as pessoas ainda utilizam quando vão fazer pamonha, que faz fogo com lenha. Ainda usa isso aqui. Como também tem a arupema, que é uma peneira de palha, que eu não tenho aqui porque eu tinha, mas eu emprestei para as pessoas fazer pamonha e depois vou pegar outra de novo. Aqui tem a chave, menino, de uma das primeiras casas do Curralinho. Essa chave foi minha mãe que me deu, ela guardou muitos anos essa chave, que o pai dela comprou umas terras aqui no Curralinho, aí tinha a casa dos povos dos Antônio, antigo, de Bio Cesário e Felícia, moradores do Curralinho, dos primeiros povos. Morava ali perto onde é aquela fazenda de Seu Neguinho, havia uma casa ali, uma tapera, e quando meu avô comprou, minha mãe guardou essa chave e me deu, aí indivíduo. Então isso é uma casa muito antiga aqui no Curralinho. Esse aqui veio de Caturité, parece o quê? Aqueles pregos que batiam na mão de Cristo, né? Esses eram pregos feitos por ferreiro, veja que ele é quadrado, e tem bem maiores do que esse, mas eu consegui resgatar esse que veio da casa de Josuel. E também no passado pertenceu ao meu avô, Aprisco, como bodega. E eu guardei essas peças porque isso é de 1800, esses pregos. Tem uma grande variedade de... Tem. Aqui temos a cuia. Essa daqui é muito usada aqui
pelos povos do Cariri, para tirar o feijão na panela de barro. Porque eu não estou com elas aqui porque ele tem que fazer um Como se espaço. chama? É concha. A concha. Ela tinha dois tipos, tem assim e tem uma furada. A furada era para tirar o feijão e o caldo sair por esse para não sair com caldo. Sim. E tinha essa daqui, era para pegar com caldo, quem queria pegar um pirão, um caldo de carne, pegar com essas também. Mas a furada era para essa utilidade de tirar o feijão. Eu tenho dela, mas está guardada em outro local. Essa aqui, cuia, que vem da cabaça, é cultura também de muitos dos povos afro-indígenas, usar as cuias. As cuias elas também são usadas tanto nos rituais, para ir repassando de um para outro, mas pelos povos africanos para beber água. Aqui foi muito usadas nas casas de farinha, para pegar farinha, nas queijeiras, para tirar o soro, para pegar a coalhada, e muitas utilidades. Para o xerém do milho, para levar para fazer o cuscuz, botar nas cuias e levar até botar nas cuscuzeiras. Então isso é um objeto de muitas utilidades, como também para levar milho, para botar para as galinhas. Isso tem várias utilidades aqui nos povos da Caatinga, mas também cultura indígena e afro. Esses daqui, quando o cara fala, até a mulher do cara fica brava, porque as pessoas que trabalhavam com isso sabem, né, que era muito calor, ele ficava cheio de brasas e essa parte de trás eles abrem porque é para você botar numa janela e o vento soprar. Depois que a brasa está bem aquecida, que eles estão quentes, aí fechava, botava um preguinho aqui e passava nas roupas. Ferro de engomar. Ferro de engomar. Tem dois aqui, dentro de casa tem um mais diferente desse depois eu te mostro, que é o de duas. Esse aqui é usado nas cozinhas muito para tempero. E essas daqui, hoje quando fala marmita, é aquelas que vêm várias em cima da outra, as pessoas levar para, quando vai para o trabalho, levar a marmita com almoço, né? Mas as pessoas da Caatinga chamavam marmita com esse aqui, a marmita de fazer café. E outro chama chaleira, mas a chaleira eu vou lhe mostrar dentro de casa que eu tenho a de ferro. Esse daqui era usado pelos sapateiros. Tem outras peças com 3 desse aqui, o pé grande, o pé pequeno, mas eu consegui essa daqui. Por enquanto eu não tenho a outra. Como se chama? Isso é ferro de sapateiro. Para pregar era taxas em sapato. Então eles trabalhavam com esse ferro para quando bater na sola os pregos não ficar furando o pé. Então eu botava esse aqui, ó, por dentro. Aí eles batem e cada uma parte dessa tem uma função. E aqui na Bonita tinha sapateiro dos Faustinos. Antônio Faustino era um sapateiro. As fotografias antigas, também as pessoas guardavam memórias nesses aqui, era chamado de manopla. Esses não tem a foto porque quem me deu esses aqui ficou com as fotos. Mas é como um grau. Quando você olha aqui, aí ele fica um pedaço do filme aqui dentro. Aí quando você olhava, ampliava, você via as fotos. Muitas pessoas têm fotos aqui na região que ainda são nesses aqui, das famílias, os documentários das famílias, nessas fotografias com manopla. Tem um pequeno e tem um grande. Isso foi encontrado na mata, é um artefato indígena. Não sei se era a utilidade, porque quebrou-se o outro. Geralmente as machadas são maiores, mas esse bem pequeno podia ser usado para fazer algum trabalho. Ela foi encontrada em matas. É um artefato indígena. E aqui o meu trabalho de arte, né? É a parte de arte plástica, da pintura. Que tudo isso que eu fui conseguindo é porque no início da minha história eu comecei com desenho. E daí eu cheguei à pintura. Também tem objetos de carregar água nas ancoretas, como temos as ancoretas ali. Temos as planas, que eram usadas pelos marceneiros para trabalhar em madeira. E os tamborzinhos de levar o leite para as casas. Isso é um relógio de época, falta restaurar. Ele foi encontrado no lixo em Campina Grande, ia para o lixo. Aí minha irmã pegou e ligou para mim se eu queria. Aí falou lá com a mulher que estava na frente da casa, a mulher disse, não pode pegar, isso ia para o lixo. É um relógio totalmente de detalhes barrocos. Você vê que é bem trabalhado, ele é antigo.
Agora que tiraram as peças, geralmente nessas épocas, os ponteiros desse relógio era prata ou ouro. Então alguém pegou aí a marca e as peças, deixou essa peça aqui, porque talvez pensaram que era plástico. Mas essa peça, ela é de bronze. É só girar que você vê, ó. Ela é bronze. Sim. Então se a pessoa tivesse visto, tinha quebrado para vender o bronze. Porque o bronze ainda deve ser mais caro do que o cobre, né? Quando faz uma medalha, o terceiro lugar sempre é bronze. Ô, Valdemar, mostre-me um pouco aqui do seu museu, né? Histórico. Agora vamos contar um pouco da tua história, como começou essa paixão. Boa tarde, menininho. Para mim é muito gratificante você estar aqui fazendo esse trabalho, valorizando a nossa cultura, a nossa história, a nossa arte. Meu nome é Valdemar Andrade Maciel, também conhecido como Valdo. Eu sou filho de agricultores. Meu pai é João Andrade da Silva, minha mãe é Vicência Andrade da Silva, natural de Boqueirão, e nasci no Sítio Bonita de Caturité, no ano de 1965. E minha história com as artes ela começa muito cedo, na infância. Aos 7 anos, eu começo a riscar, a fazer meus primeiros rascunhos no chão de terra batida, lá na Bonita, na casa do meu pai. Quando chovia, eu aproveitava aquele terreiro de terra batida, chão, e com aquele cheiro da chuva, da natureza, eu ia riscar o chão, criar desenho, já baseado nas coisas da nossa cultura. Era carroça de boi, era jumento, era soldado que eu via na casa do meu avô. Então eram esses desenhos que eu fazia, aquelas vivências que eu tinha. Menino jogando bola, correndo com cavalo de pau, isso era meus desenhos. E também na calçada do meu avô, na fazenda, no Sítio Bonita, que a Pris Maciel, o pai da minha mãe, era um farmacêutico. E também tinha fazenda e uma vasta história, né? Foi político em Caturité, vereador. Lá em Boqueirão tem rua com o nome dele, Avenida Pris Maciel. Ali onde é a casa do Zé João foi a farmácia do meu avô. Então, tanto eu desenhava no Sítio Bonita, na calçada da fazenda, na varanda, como eu desenhava lá em Caturité, também nas calçadas ali da rua João Queiroga. Tanto na casa do meu avô paterno, Juvino Andrade, como do avô materno, Apris Maciel, que era o pai da minha mãe, Juvino Andrade, do meu pai. Então, essas duas pessoas eu riscava as calçadas da casa deles. E também a calçada da casa do motor. Mas antes disso, eu também passei por uma doença que foi adquirida nos currais, que muitos chamam febre de gado, outros chamavam língua de pau. Então, por eu viver dentro do contato com o curral, com meus tios, Pedro, as pessoas que trabalhavam para o meu avô, eu tinha, na época, tinha muita febre de gado, todo ano, porque não tinha essas tecnologias, essas vacinas que tem hoje. Então essas doenças ela contaminavam nós humanos também. E eu criança, por estar tendo contato dentro daqueles curral, nas cocheiras, onde ficava a baba do gado, eu peguei essa doença, adquiri, né? Então quase eu morri. E eu escapei dessa doença, graças a Deus, segundo meu avô, que lutava com a medicina, e ele conseguiu um remédio que disse para minha mãe, se eu conseguisse ingerir aquele remédio eu escapava, senão era morte, porque eu só ficava em cima de uma cama morrendo de febre e a boca fedia, estourou minha boca, caiu minhas unhas, era uma coisa que as pessoas só iam perto mesmo, mãe e pai, porque era filho, né? Mas era um negócio que quem visse fedia, e eu estou aqui contando essa história porque isso é permitido por Deus. Então eu pegava, quando eu estava com a fome, eu fazia um desenho de um prato, uma coisa, minha mãe sabia que eu queria comer. E cedo eu desenhava um copinho, algumas coisas, ele sabia que eu estava com sede. E antes dos 3 dias eu consegui ingerir líquido e foi como se fosse clareando. Aí
começou a sarar tudo, a desinchar a boca, passar o fedor e eu escapei. E daí eu continuei nas artes. Difícil foi. Até os anos de 1993 foi que eu comecei mesmo na carreira artística em Boqueirão. Uma oportunidade através de João Fernando, que me convidou. Eu estava trabalhando numa frente produtiva de emergência. Dorinha, que hoje é a esposa de Marcelo Cordeiro, foi quem pediu para fazer uns trabalhos, que ela era professora do magistério, aluna do magistério. Então, quando eu fiz esse trabalho, pessoas lá viram, professores de universidade que estavam trabalhando com elas, viram esse trabalho e perguntaram quem era o artista que fazia. Era trabalho totalmente preto e branco, feito com caneta bico, porque eu não tinha nenhum recurso, nenhum material, era tudo difícil na época. Então, eu estava trabalhando na frente de emergência, quando chegou a caminhonete da Prefeitura de Boqueirão, eu me lembro até hoje, era Zé Preto, motorista. Perguntou quem era Valdemar, sou eu. Disse, pois você arruma que mandaram você chamar você agora para Boqueirão. Estava tendo um evento de formação de professor e João e Noemi queria conhecer o artista que tinha feito aqueles trabalhos. Então, nisso eu fui, menino. Para mim foi uma alegria grande, porque eu estava ganhando mixaria, muito pouco. Eu já tinha parado, uma pessoa que parei de estudar nos anos de 83 para ajudar meu pai. Na época você foi convidado pelo ex-prefeito, prefeito na época, João Fernandes. João Fernandes. Para trabalhar em Boqueirão Cultura. Quando eu cheguei lá, já foi logo isso. Você já trabalhou com arte, com um aluno, com essas coisas? Eu disse, não. Então, eu disse, pois se prepare que a partir de amanhã você vai começar a trabalhar no Centro Cultural como professor de arte. Foi sua primeira experiência e Minha também... primeira experiência como professor, como artista e, assim como você disse, meu primeiro salário com arte. Meu primeiro ganho com arte foi aí. Até antes eu ganhava uma mixaria, fazia um trabalho com uma pessoa, cobrava um pouco, mas daí foi onde eu comecei a despertar mesmo para as artes, para essas culturas, e já gostava de objetos de época, e tudo isso me canalizou mais ainda para chegar a isso que eu estou hoje, nessas partes de objetos, de tudo. Porque eu convivia com culturas de época. Minha avó era uma artesã, minha mãe era uma artesã. Minha mãe era artesã de boneco, por isso que eu guardo esses bonecos, porque é como que eu estivesse vendo elas. Minha avó era artesã de boneco, de rede, de tudo. Minha avó era uma mestre do artesanato, Isabel Maria da Conceição. E voltando, aí quando eu comecei a trabalhar em Boqueirão, aí eles fizeram minha inscrição também no Departamento de Arte da UFPB, o DART. Lá eu fiz um curso de arte 4 anos. Eu nunca fui pegar o diploma, mas quando eu cheguei lá eu já tinha quadros pintados, porque eu sou autodidata. E lá eu não liguei muito para pintar não. Eu fui muito, porque lá tinha um acervo enorme de livros com história de artistas, de época, de estilos de pintura, e isso foi o que me chamou a atenção. Enquanto as pessoas estavam com a tela desenhando, eu estava lendo aqueles livros e conheci o professor Antônio Labas, que era um mestre lá de Campina Grande. Ele faleceu com câncer, era muito meu amigo. Ele me fornecia livros de arte para eu ler em casa e depois ele começou a me dar um material para que eu usasse nas minhas telas para não criar fungo, que era uma base que eles compravam na indústria por lá de Recife. Eu tenho uma tela dentro de casa que foi usada esse produto, ela não cria fungo. E assim, um dia eu cheguei lá com um quadro debaixo do braço, eu não tinha cavalete, eu cheguei em casa e apreguei o tecido na parede, fiz a base, fiz a tela. Aí quando foi um dia eu cheguei com um trabalho. Aí os outros eram com as telas lá e eu com aquele assim, enrolado debaixo do braço, mas com vergonha de mostrar, né? Aqueles povos com as telonas muito grandes, muito bonitas, e eu lá com aquele trabalho debaixo do braço, enrolado. Aí quando ele disse, tu tem o que aí, Pinguim? Ele chamava Pinguim. Aí eu disse, tem um trabalho que eu fiz aqui, vê aí se aprova. Aí quando eu tirei aquela tela, aí ele tinha umas brincadeiras, ele era meio desbocado. Aí dizia aquelas coisas, eita, não sei o que. Aí, assim, é como que tinha sido aprovado. Aí disse, não, cara, tu é um artista, tu tá pronto já. Aí algumas coisas que tiver, isso é seu. Ninguém pode estar mandando você
corrigir, nem você mudar seus estilos, nem querer perfeição, porque é um estilo seu, você está pronto. Só se siga seus estilos e deixa a crítica, porque a arte sempre vai ter a crítica, e a própria arte já é a crítica. Quando alguém critica sua arte, você já é um crítico pela sua arte. Então isso foi que foram acontecendo. Aí eu tive exposição em João Pessoa, pela FAMU, Federação dos Municípios, no Espaço Cultural. Ficou lá num espaço onde era do Banco do Brasil e outro local, distribuído lá. Depois eu tive no Centro de Convenção de Campina Grande 2 exposições. A primeira nós tivemos em Boqueirão, no primeiro Festival de Cultura de Boqueirão. Nós estávamos presentes, os artistas aqui de Caturité. E tinha a caravana cultural que ia para os outros distritos também. Então nós estávamos presentes nisso aí. E quando Caturité passa a ter a sua emancipação política, aí foi tempo que eu só trabalhei até 96 em Boqueirão, porque a partir de 97 passa a ser aqui, né? Aí eu fiquei Caturité passou a ser cidade. Passou a ser cidade, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Aí depois eu era muito ligado às políticas partidárias nas épocas. Jovem, sempre fui ligado à política. Quando eu fui para Boqueirão já tinha aquele movimento de rompimento com Ernesto, que era na época aquela política que era uma de Ernesto. Então a gente, aquela juventude daqueles anos de 80 para trás, a gente quebrou isso. Eu era daqueles jovens que tinha um movimento e a gente se unia e não tinha essa tecnologia de hoje. Ali a gente fazia bilhete para os outros, mandava nos correios, carta e foi criando esse movimento dentro do município. Tinha vários jovens e foi assim que João Paulo derrubou Ernesto. Depois, quando passa, aí eu venho para Caturité a convite de Zé Hermínio. Pronto. Quando eu vim para Caturité a convite de José Hermínio, que era muito meu amigo, eu era ligado às campanhas políticas das épocas, eu passei a trabalhar, não na arte, mas eu fui convidado para trabalhar como chefe do setor de tributos. Então eu passei 5 anos em Caturité como chefe do setor de tributos. E nesse período houve o concurso público de Caturité para professores. Então eu fiz o concurso também lá no início, o primeiro concurso de Caturité e passei. Então desde o ano de 2000 eu sou funcionário efetivo do município de Caturité. Aí eu brinco com as pessoas, menino, eu digo eu sou afetivo. Aí o cara diz, mas é efetivo. Eu digo efetivo como funcionário, mas afetivo como ser humano. Porque esse afeto eu passei a ter por crianças e por pessoas idosas. Os idosos eu aprendo e transformo nisso que vocês veem aqui. Todos esses objetos que tem aqui, quando eu vim para dentro de Caturité, eu comecei a adquirir mais ainda. Eu tinha alguns na Bonita guardados. Mas a partir do ano 2000, eu começo a montar essa coleção de objetos que eu tenho hoje, que foram doações de idosos. Aí, trabalhando na educação, juntamente parceria com o social. Dentro do social, eu encontrei toda essa parte cultural de Caturité, de pessoas idosas, de objetos. Eu ganhei coleções de cédulas, de dinheiros de época, sistemas monetários, em cédulas e moedas. Eu tenho várias coleções de moedas, mas eu consegui uma parte dos Queiroga, doado pelo filho de Bilia Queiroga. Quando ia viajar para o Rio, ele pegou toda uma coleção de cédulas e moedas e doou para mim. E antes eu tinha conseguido com muitas pessoas, como Zuleide, do Paulo Souza, eu troquei num quadro, um bocado de moedas de época. Vicência Mendes, de Emas, uma senhora que elas vinham pagar as taxas de cova. Aí
conversava comigo, aí ela viu eu com umas 2 moedas em cima de uma mesa que uma pessoa tinha doado para mim. Ela disse, você gosta disso? É de moedas antigas? Eu disse, gosto. Ela disse, vai lá em casa que eu tenho um bocado. Aí me deu um bocado de moedas também, de época. E assim eu fui montando. Agimiro, seu Agimiro, Icaturité, Zeca, Minervino. Era muitos idosos, alguns nem aqui estão mais, como seu Agimiro e outros, que foram me doando esses arquivos. Alguns já partiram, como o boneco de pano Dona Loda Bonita não está mais aqui, mas eu tenho essas peças nesses arquivos, que vai mantendo viva as tradições das culturas de Caturité, que tem raízes afro-europeias, indígenas e outros povos. Então, quando esses povos visitam aqui, que vê como um africano, quando ele falou de tudo isso aqui, é como que ele tivesse assinado tudo que eu fiz. Porque toda aquela pesquisa que eu fazia, que muita gente diz, mas não, às vezes tem pessoas que dizem, mas você tem que ter datas, alguma coisa científica. Mas o conhecimento popular, ele anda lado a lado com o científico. E se você não for em busca disso, o científico também não vai chegar a esses estudos. Então eu consegui isso aqui e as pessoas falam, a coxa de retalho é cultura afro. Até ali era falado. Mas quando vem um aqui e diz, isso aqui continua sendo feito lá na minha terra, ele assinou que nós temos a cultura africana. E ele viu aqui a cuia, quando ele citou que o pai dele bebe água na cuia, até hoje. Mesmo aqui no Brasil, vai ter uma cuia para beber água. E o fuxico é feito lá na Guiné, em vários povos africanos. E a utilização do pote de barro que temos ali fora. E muitas das culturas de nós nordestinos é a junção também das culturas dos povos afro. É como que todas as culturas que foram chegando no Brasil, parece que o Nordeste absorveu, abraçamos. Muitas das culturas que vêm do europeu, tá? Aqui nas arquiteturas, nas roupas, nos costumes. Outras estão nas culturas afro, estão nos alimentos, nos doces. Muitas coisas. Ô Val, aí E você... também temos, menininho, a cultura judaica, que também é inserida aqui. Quando você vê aquelas cruzinhas nas estradas, nas margens das estradas, ali eram culturas judaicas que foram introduzidas. Caturité tinha casas que tinha o símbolo Salomão, né, que eles chamam, era desenhado nas paredes, como a casa da parteira Maria Faustina. Ô Val, aí você trabalhou em que setor na prefeitura? Eu trabalhei no setor de tributos. E aí... também, em 2005, eu tive um mandato político como vereador. Você foi vereador? Fui vereador. De 2005, o mandato de 2005 a 2008. Aí depois voltou para a sala de aula? Aí eu fui para a sala de aula, fui para trabalho social, sempre fiquei revezando de uma coisa e outra, fazendo essa ponte. Porque quando eu estou no social, eu estou trazendo, juntando para que seja usado dentro da educação. Porque isso aqui é um trabalho educativo. Muito. Porque você levar a criança, falar dele, de como era as épocas, é uma coisa. E ele chegar e ver é diferente. É o concreto. Ele vê na prática que tinha e que era assim. Você teve algum incentivo do poder público para... Nessas partes aqui? Sim. Não. Essa parte aqui tudo foi mantido com recurso próprio. Muitas vezes, assim, quando eu cheguei a ter o concurso público, aí eu passei a ganhar mais um pouco. Então eu pegava os dinheiros que ia investindo. Eu comprava, quando eu vi um objeto que me atrai a atenção, eu vou comprando, investindo e fui mantendo isso aqui. Primeiro demorou a chegar a montar essa parte de objeto que você vê aqui. Eu tinha os objetos, mas eles viviam tipo entulhados, porque eu não tinha um espaço. Primeiro eu fui comprar o terreno, como você vê aqui.
comprei esse terreno, reflorestei, que isso era uma terra morta, e aí quando saiu essa lei Paulo Gustavo, eu já tinha um pequeno espaço, só que não estava fechado. Mas eu já tinha comprado os tijolos, aí eu peguei esse dinheiro e investi aqui. Você foi contemplado na lei? Fui na lei Paulo Gustavo. Aí esse dinheirinho que eu peguei da lei Paulo Gustavo, deu para mim pagar o pedreiro para levantar e deixar aqui. Eu já tinha o piso, tudo eu ia fazendo de aos poucos. Primeira coisa que tinha era essa parte aqui, que era o muro com o vizinho. Depois do muro eu fiz a coberta. Mas esse muro era meu, então eu utilizei a parede para fazer essas réplicas que vocês estão vendo aqui. Que é um estilo 3D, né? Fora você vê uma arquitetura, dentro você vê isso aqui. É como se tivesse dentro de um pequeno espaço em 3 dimensões. A entrada é um jeito, aqui o fundo já é outro. Se você olha daqui para lá já é outro. Ô Valdo, dá para sobreviver da cultura? Não. Da arte? Da arte, se fosse para dizer a você que se não fosse essas outras oportunidades que eu tive, eu não tinha continuado. Porque é difícil. Primeiro, fazer arte é caro. Você vai comprar material para você produzir um quadro, qualquer bisnaguinha de tinta hoje chega aí a 15 reais, pequenininha, como você vê ali que tem ali fora, e depois seu tempo. Aí vem a tinta, vem a tela. Uma tela dessa, se você comprar no comércio, uma dessa aí, hoje eu não sei nem o valor que tá. Mas essas telas, mesmo feitas em particular, uma tela dessa aí chega a ser 20 reais, 120 sem a pintura. Aí essa pintura eu passo vários dias fazendo aqui, né? Essa daí eu não concluí ainda. Então, dizer assim que dava para sobreviver da arte sem ter outra coisa, não dava não. É como que a gente pagasse para ser artista. Você já participou de algum festival assim que você pudesse mostrar o seu trabalho? Já. Alguém já lhe procurou para Já. comprar seus quadros? Já participei em Recife, em Olinda. A gente foi um grupo aqui de Caturité para o centenário da ABB em Recife. Mas lá eu fui uma exposição individual em um restaurante Tribuna de um português em Olinda. Lá ele me pagou um cachê e meu trabalho ficou um mês em exposição. E de lá era para mim ir para a Bahia. Tinha outro para ir para a Bahia. Mas aí eu não tinha um apoio financeiro aqui para ir, né? Porque você sair num mundo sem um recurso, sem uma estrutura, aí envolve despesa para você levar seus quadros para esse lugar, você tem que mandar numa transportadora. Tudo envolve gasto. Uhum. Aí eu parei. Depois teve da pandemia, eu acho que foi minha maior oportunidade também. Foi para expor em João Pessoa uma crítica de arte ao ver uma foto daquele trabalho que eu vendi a Gilberto. Porque eu tinha vendido o quadro a Gilberto quando eu mandei para um artista, Luiz Barroso. Ele mandou para essa mulher, que é uma crítica de arte. Quando ela fez a crítica que ele mostrou, eu já tinha vendido o quadro a Gilberto, não tinha vendido mais. Eu já tinha dado a palavra, não sei se foi 600 ou 500 reais, eu já tinha entregue a tela a ele, não era feio dizer que não ia vender mais. Mas aquele trabalho, quando ele recebe aquela crítica de arte, é como ela valorizasse meu trabalho, a minha paleta de cores. E até ela diz, vamos saber se ele é uma pessoa antenada nas tecnologias. Se não for, a gente vai procurar inserir ele no salão de premiação, que é o que o artista precisa para ser reconhecido. Só que nesse aí eu dei uma parada, isso é pós-pandemia, né? 2022, que eu recebo esses elogios. Aí o que é que acontece? Vem a doença do meu pai. Aí eu tive que abrir mão. Porque para mim trabalhar com essas coisas, você tem que sair. E eu não posso deixar meu pai sem a higiene dele. Apareceu outro para ir para o Rio, mas também eu disse, rapaz, que agora não. Porque aí envolve viagem também. E a saúde do meu pai, da minha mãe. Tanto que minha mãe faleceu, né? Bem recente. Aí deu outra quebrada. Depois aí você fica um dia sem clima para pintura. É tanto que essa daí eu nem concluí. Falta concluir, assinar. Tem alguns detalhes que você precisa estar bem espiritual. E quando você perde pai, mãe,
É como uma parte sua que tenha sido desmembrada de você. Ô Val, você se sente um cara reconhecido com o seu trabalho? Em parte sim, em parte não, né? Porque quando você fica distante dos centros, das mídias, isso não faz com que seu trabalho seja tão reconhecido. Mas em parte assim pelas redes sociais, tenho já uma parte de um reconhecimento. O que eu não tenho ainda é de dizer assim, conseguir uma exposição em Campina Grande, num museu, num espaço para ir se ficando mais abrangente, aí eu não tenho. A parte de mídia, de divulgação, que a gente sente essa carência. Né? Você vê que tem esse trabalho todinho aqui, mas ele não é um trabalho divulgado. Se você chegar dentro das escolas do município, muitas pessoas não vão saber que tem esse trabalho, professores, porque ainda falta ser aberto assim, um espaço de visitação, né? Para que saibam disso, desse trabalho, dessa luta para chegar aqui. Então essa parte de conhecimento falta sim. Que a gente está nessa esperança agora, né? Com o Pinga, vocês lá, com a mente mais nesse campo da cultura, para a gente ter essa abrangência de mídia, de divulgação. Você sempre recebe visita Sempre. aqui? Sempre Recentemente você disse que teve um pessoal que veio. Teve um grupo de jovens da igreja, aí entre eles veio um africano. Isso aqui ficou cheio de pessoas jovens, tirando foto. E sempre tem pessoas visitando. Do município e também de fora, né? De fora. O município vem também, de fora, e outros não vêm porque eu não abri, assim, dizer que está visitação, né? Tem pessoas até que perguntam quando vê foto nos cantos se está cobrando para vir. Porque isso aí é uma coisa a pensar. Futuramente também eu tenho que ter um custo, né? Porque é um investimento que, assim, eu tenho ele como uma amostra, mas eu não tenho um retorno para continuar sobrevivendo e investindo aqui. Então, futuramente, quando eu fizer mais coisas, eu vou ter que ter essa parte também, né? Uma pequena... Vem um grupo de pessoas, paga alguma coisa, uma gratificação, para que isso seja investido. Porque você vê aqui que falta energia ainda está gambiarra, falta rebocos, falta complementar mais para que eu traga mais objetos, porque eu tenho bicicletas de época, eu tenho mesas de época para ser restaurado, eu tenho depósito, que é o silo, eu tenho vários objetos. Tem aí dentro de casa uma outra parte que o espaço não cabe. Inclusive você tem vários quadros, né? Tem vários que depois quadros. a gente vai mostrar. A parte de galeria eu não tenho, né? Que é onde começou tudo isso, é através da arte plástica que eu venho para dentro dessas histórias. Uhum. Por isso que para muitas pessoas sou conhecido como um artista memorialista. Porque eu busco são memórias. E seus quadros? Qual foi o que de maior valor que você vendeu? De maior valor que eu vendi foi um que eu vendi para a prefeitura de Boqueirão. Na época, R$300 era bastante dinheiro. Na época que eu vendi um quadro para a prefeitura de Boqueirão, eu compraria naquela época 2 terrenos em Caturité. E hoje eu não consegui mais vender quadro, porque hoje tudo se valorizou. Hoje um terreno em Caturité, vamos botar um mais barato hoje, você encontra de 10 mil, né? Já eu digo Caturité envolvendo setores. Mas na época, quando eu vendi, dava para mim comprar 2 terrenos em Caturité. Você tem vários quadros ali e você tem um apego com eles, mas se as pessoas procurarem para comprar, você tem? Tem um que eu não vendo não, que são acervos. Porque tem um que na época, se eu tivesse, a mulher botou R$1.000. R$1.000 na época, em 90, quando começa o plano real, se eu ter vendido ele por R$1.000 naquele tempo, era como que... Eu não sei nem multiplicar para o valor de hoje, né? Como eu disse que naquele tempo que eu vendi em Boqueirão, eu comprava um terreno em Caturité
por R$ 200, por 150, se eu vendesse um quadro daquele, dá para mim comprar, digamos, aí uns 3 terrenos bons em Caturité. Mas eu não quis vender. Era lá no espaço cultural. Porque a arte é assim, você faz um estilo, ninguém gosta. Aí vem uma pessoa e se identifica. A mulher chegou e disse que eu me identifiquei com esse quadro. Quanto é esse quadro? Esse quadro não está à venda, não. Mas diga quanto é. Eu digo, não está à venda. Aí era cheque nesse tempo, né? Aí ela botou o talão de cheque. Aí disse, quanto é o quadro? Ela disse, vende por 1.000. Chegou, eu fiz assim, 1.000. Era mesmo que R$ 1.000 naquele era muito dinheiro. Eu ganhava 130 em Boqueirão e era acima do piso dos professores na época. Quando ela disse 1.000, eu digo, eita, aí tinha gente que era batendo, vende. Mas aquilo me prendia muito, era o meu trabalho que foi muito elogiado. Eu digo, não vem não. Ela disse, mas diga quanto é para eu assinar aqui. Se eu tenho dito acima do 1.000, qualquer ela tinha comprado. Que ela disse, mas eu vou voltar aqui outra hora, você vai... Durante os dias que eu fiquei em João Pessoa, ela toda noite passava. E o quadro, repensou, repensa, me venda, diga quanto é. Era uma senhora que tinha muito. Ô Val, vamos olhar lá os quadros e você vai detalhar pra gente o... Aqui temos mais quadros, temos mais objetos, né? Lá não tem espaço, você... Tá vendo essa mesa? Sim. Não tem lá que foi Cazuza Belo que fez? Isso daqui foi o pai dele, que é meu tataravô. Ih, É bem do mestre antiga. Belo, Bem antigo. dos mestres antigos. Isso é de 1800 e eu não sei os anos não. Mas isso é mais ou menos de 1840 por aí assim essa mesa. Foi do mestre Belo. Esse relógio foi que eu consegui, pessoas que doaram. Aí aqui... Esse quadro aqui. Qual? Esse está inacabado. Né? É, Aqui já é um estilo novo, que é a arte naif. não pega ele não. Sem muita... sem técnica, sem aprofundação nas técnicas. Ela é mais voltada para o naif, que é uma arte mais ingênua, também tida por muitos como uma arte primitiva. E foi esse aqui, ó, o quadro que pelejaram para comprar e eu não vendi. Esse quadro aqui, ele também é de 1996, era o que a mulher queria comprar em João Pessoa. Esse quadro é o que tem o produto que o Antônio Labas mandou eu utilizar e você vê que até hoje ele se mantém e está do mesmo jeito. Aqui é máquina de escrever. Aqui uma réplica de telefone de época. Essa aqui é a máquina de escrever? É, a máquina de escrever. Aqui a réplica de... Esse aqui é original, uma plana, de trabalhar em madeira. Aqui é só réplica de um telefone de época. E aqui a chaleira de ferro dos café, muito usada aqui pelos povos da Caatinga. Totalmente pesada, né? E o ferro de engomar, o que eu te falei, que tinha várias partes assim para o fogo queimar mais rápido a brasa e aquecer ele mais rápido. Então esses tudo eu fui conseguindo. E tem mais peças na Bonita, que é a máquina de costura que minha mãe deu em vida para mim. E isso aqui eu ganhei de presente bem recente de um pastor que foi à Bahia e trouxe para mim, que é da cultura afro, né, que é o birimbau. E esse instrumento, quando ele é tocado, quem sabe usar ele, eles utilizam uma pedra e essa parte aqui, né, porque ele muda o som com essa pedra na linha. Sim. Eu não sou um músico, mas sei que essa cabaça, quando encosta na barriga, ela abaixa o som. Se você soltar ela, ó, ela muda o agudo, ó. E essa pedra também, ela faz com que o ritmo do som mude. Os tons de agudo, essas outras coisas. Quando você encosta ela aqui, na linha, e bate... Muda o tom, né? Ela que muda o som.
Então eu sei que eles usavam esse aqui nas culturas e utilizam, né? Quem toca o berimbau. E eu tenho ele não porque eu gosto das culturas, das histórias, e isso também simboliza a bravura do povo negro. E é a cultura, o capoeira, né? Uma dança, e ela também é uma arte marcial. Pronto, Val. Objetos assim que eu fiz também de artesanato, isso também foi eu que produzi. Foi? Isso é papelão. Sim. O capoeira, Uhum. a mulher que é nordestina, porque ia buscar água no pote de barro. As pessoas que tinham mais dinheiro compravam uma lata. E os que tinham menos dinheiro pegavam no pote de barro. Isso quem me ensinou foi Dona Maria Preta, lá da Pedra d'Água, que ia buscar água na serra. E ela disse que descia com 2 latas. E as pessoas que tinham menos dinheiro traziam no pote de barro. E quem tinha mais dinheiro comprava uma lata. Ô Val, muito obrigado por abrir as portas da sua casa para mostrar um pouco do seu trabalho e fica aí com suas considerações finais. Eu agradeço, né? Porque você sai lá de Pedra d'Água para vir aqui para valorizar a nossa cultura, fazer esse trabalho. Eu só tenho a agradecer a você